1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, ó. Fica o quê? 4 oitavos. Eu já multipliquei a minha fração base por 4. Ó. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2 dá 8. E a próxima fração? 10, né? 5/10, tia. 5 décimos. 5 décimos. Cinco décimos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, ó. 5 décimos, tá certo? Olha, a partir dos desenhos, nós vemos que as frações, ela tem a mesma quantidade. Se eu retirar as quantidades que estão pintadas na fração, eu vou retirar a mesma quantidade. Porém, na forma escrita do número fracionário, né, do número racional, eu tenho que os números estão diferentes. E eu quero dizer o quê? Que a fração 2 quartos é equivalente a 1 meio, ela tem a mesma equivalência, tem a mesma quantidade. A fração 3 sextos é uma fração equivalente a 1 meio. A fração 4 oitavos é equivalente a 1 meio. E a fração 5 décimos é equivalente a 1 meio, tá certo? Gente, aí aqui tem assim, ó, o conjunto de frações equivalentes a 1 meio é 1 meio, 2 quartos, 3 sextos, 4 oitavos e 5 décimos. Eu posso apagar ou tem alguém fazendo? Tia, por mim, pode apagar. Por mim também, tia. Vou apagar, viu? Nessa fração aqui, ó, 2. Na 2 tem assim, ó. Pinte as frações e complete a frase, tá certo? Pinte as frações e complete as frases. A fração aqui, 9 sobre 18. Tem o que aqui, ó? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 8 aqui, ó. 10, 12. Vocês vão fazer o quê? Pintar. Aqui, ó. 9 18 vocês vão pintar 9 partes das 18 partes que foram divididas, tá certo? Vocês vão pintar 9 partes das 18 partes que foram divididas. Na B tem assim, aqui a A. Na B tem assim, ó. 4 oitavos. 4 oitavos tem assim. Né? Você vai fazer o quê? Pintar, dividir, tá dividida em 8 partes, você vai pintar 4. Vai pintar essa parte aqui, ó. Pronto. 4 oitavos. 9 18avos, você vai pegar a fração que está dividida em 18, pintar 9. Na fração 4 oitavos, você vai pegar a fração que está dividida 8 e pintar 4. E na C, tem assim, na C, 2 quartos. Está dividido em 4 e você vai pintar 2. Está dividido em 4 e você vai pintar 2, tá certo? Tá desse jeito assim. E na próxima fração, que ela é 1 meio, vou apagar aqui, ó. 1 meio. Tá aqui o círculo, está dividido em 2 e vai pintar somente 1. Gente, essas frações são frações o quê? Hein? São frações equivalentes. Por que são frações equivalentes? Porque tem a mesma
representatividade de desenho, porém os números em forma de fração são diferentes. Mas se eu fizer o desenho delas, quer dizer que eu fizer e retirar a parte que ele está pedindo, vai ter o quê? Eu vou tirar a mesma quantidade de fração, tá certo? Tem assim, né? Posso apagar para fazer a 3? Pode, tia. Por mim, pode. Não. Na 3 Se tem por mim assim. também pode. Tia, o Ângelo tava fazendo. Ele acabou de dizer no chat. Mas era só para ele colocar a palavra equivalente, tá entendendo assim? As frações 9/18, 4/8, 2/4 e 1/2 são frações equivalentes. E a parte pintada, ele tem que pintar a quantidade dos números do numerador. Essa questão ela é fácil, as questões 4 e 5, que elas são mais complicadas. Tem assim, 3. Complete 5 frações equivalentes. Na A tem assim, ó. 1/3. Na A tem 1/3. Aí o terço tem assim, igual a. Aqui tem 1/3, não tem? 1/3. Depois, qual é a fração? Já tem feita, né? 2/6. Próxima fração. 3/9. Gente, vocês estão percebendo qual foi o número que ele começou a multiplicar? Ele começou a multiplicar pelo 1. 1/3 vezes 1 é igual a 1/3. Depois, ele começou a multiplicar por 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Depois, ele passou a multiplicar por 3. 3 vezes 1, 3. E 3 vezes 3, 9. Depois do 3, ele passou a multiplicar por qual número? Para encontrar o restante das frações equivalentes. Ele multiplicou por qual número? Hein? Vocês completaram aí. Multiplicaram por quê? Por 3? Não, por 3 já foi, que ficou 3/9. Depois, por 3, qual foi o número que vocês pôr? 4. 4. 4. 12 avos. E por 5 ficou o quê? 5, 15 avos. Pronto. B. A fração base é o quê? 1/4. A fração base é 1/4. A primeira fração ele está pedindo para vocês multiplicarem por 1, né? Vai ficar o quê? 1/4, né? Próxima fração, digita aí, vai ficar o quê? Escreve primeiro o numerador, a barrinha e depois o denominador. 2. 2 o quê? 2 o quê? Multiplica o 2 pelo numerador e o 2 pelo denominador. O mesmo número que você multiplicar pelo numerador, tem que multiplicar o denominador. O 8. Se você não fizer isso, a sua fração vai estar errada. Vai ficar o quê? 2/8. Agora, qual foi a próxima fração? 3/12. Não tem? Já tem, né? Aqui, qual foi a próxima fração que eles multiplicaram? Qual é o próximo número que eles multiplicaram? 4/16, tia. 4/16. E a próxima? A próxima é 5 e 20 baixo. 20 baixo, 5. 5/20. 5/20. Tá aqui, ó. A fração 1/3. A fração 1/3 é equivalente a 1/3. 2/6 é equivalente a 2/3. 3/9 é equivalente a 1/3. É que eu digo equivalente a... 4/12 é equivalente a 1/3. Qual fração? 5/15 são frações equivalentes a 1/3. A fração base agora é 1/4. Eu quero frações equivalentes de 1/4. 1/4 é fração de 1/4. 2/8 é fração de 1/4. 3/12 é fração de 1/4. 4/16 é fração de 1/4. E 5/20 é fração de 1/4. Agora, C. Tem assim, 2/5. A minha fração base é 2/5. Multiplicou primeiro por 1, que dá o quê? 2/5. 4/10 já está lá, né? Qual é a próxima fração agora, gente? O 5.
Agora, a próxima fração fica o quê? 6/15. Muito bem. Qual é a próxima fração? Hein? Qual é a próxima fração? 8/20. Muito bem. E a próxima fração? 10/25. Muito bem. Por quê? Porque aqui eu multipliquei por 1, depois eu fui e multipliquei por 2, depois eu multipliquei por 3, depois eu multipliquei por 4 e depois eu multipliquei por 5. Todas essas frações aqui, ó, 2/5, 4/10, 6/15, 8/20 e 10/25, são frações de 2/5, tá certo? Gente, agora página 199. Página 199, tá certo? 199. Tá bom? Página 199. Posso começar ou tem alguém copiando? Pra tia não apagar logo. Tia, por mim pode apagar. Pode apagar ou tem alguém copiando? Não? Tem não, né? Não, tia, pera. Pronto, a tia espera, não se preocupe não. Deixa eu até sair daqui da frente, por favor. Pronto, tia. Pronto, tem alguém mais copiando? Não, né? Nada. Pronto. Espere, não se preocupe não. Página 199, agora, ó. Quarta questão. Na quarta questão, tem assim, ó. 2 vezes 1, né? Gente, ele colocou essa barra aqui porque as frações equivalentes, elas são a mesma coisa de multiplicação de fração, que eu acho que vocês só vão ver depois. Acho que esse ano vocês não vão ver, não. Aqui, ó, 2/3 vezes 1/1, né? O número que você multiplicou o numerador, você vai ter que multiplicar o denominador, tá certo? O número que você multiplicou o numerador, você vai ter que multiplicar o denominador, tá bom? Pronto, aqui, ó. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. Pronto. Encontrou uma fração 2/3, que é equivalente à fração 2/3. Aí ele não faz assim um pulo. Esse pulo que ele está fazendo aqui, ele está dizendo que primeiro você multiplicou por 1 e vai seguir a sequência. O próximo número que você multiplicar vai ser por 2. O próximo número que você multiplicar vai ser por 3. Depois por 4. Você vai seguir a sequência, tá certo? A sequência. Multiplica por 1, depois multiplica por 2, depois multiplica por 3, depois multiplica por 4. Você não vai salteando, não, tá certo? Porque fica até desorganizado, ó. Multiplicou por 1, próximo número que você vai multiplicar para encontrar uma fração equivalente. Multiplica por 2. Próximo número que você vai multiplicar para encontrar uma fração equivalente. Multiplica por 3, tá certo? Depois multiplica por 4, depois multiplica por 5, tá certo? Vamos fazer assim, tá bom? Aqui, ó. Aí ficou 2/3, que é uma fração equivalente a 2/3. O próximo número que você vai multiplicar, tem assim, 2/3 vezes 2/2. Não tem assim? Tem. Aí você vai fazer o quê? A multiplicação. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. O mesmo número que você multiplicar o numerador, você tem que, por obrigação, multiplicar o denominador. O número que você multiplicar o numerador, você tem que, por obrigação, multiplicar o denominador. Porque se você multiplicar o numerador por um 2 e multiplicar o denominador por um 4, você não vai encontrar uma fração equivalente. Eu encontro outra fração, mas essa fração não é uma fração equivalente da fração base
que eu estou dizendo que é 2/3. Tá aqui, ó. A resposta é essa, ó. A resposta é essa. Aí a próxima, se ele multiplicou por 2, a próxima que ele vai fazer é multiplicar por 3. Vai ficar o quê, ó? 2/3 vezes 3 sobre 3, que é o quê? 2/3 vezes 3 sobre 3. Ó, 2/3 vezes 3 sobre 3, que dá o quê, ó? 6 nonos, ó. Próxima fração de 2/3, qual é? 6 nonos. Próxima fração de 2/3 é o quê? 6 nonos, tá certo? Pronto? Tia, agora eu tô em dúvida do, do, do 2 e do 3. Aí tem um vezes. Aí eu não fiz o número da frente, que é a resposta. Qual é o número É do a 2? Tá, não tá aqui, ó. 2 vezes 3. Olha aqui, ó. 2/3 vezes 1/1, que é igual a quê? A 2/3. Essa multiplicação que ele tá mandando fazer, 1/1 é igual ao quê? Aqui, ó. 1/1, 2 vezes 1, 2, 3 vezes 1, 3. Ele está colocando aqui, ó, multiplicando um em cima, um embaixo. Você vai fazer uma multiplicação normal. Você vai multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. Não tá o mesmo número em cima, o mesmo número embaixo? Você vai fazer uma multiplicação. Ó, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Percebam que isso aqui é porque não dá para fazer inteiro, que não vocês não vão ver. Mas isso aqui é a primeira fração. Depois ele não faz aquele pulo para a segunda fração. Depois o pulo para a terceira fração. Não é assim? É vocês não estão sabendo, é olhar para a questão. É isso que vocês não estão sabendo. Porque ele está só mandando multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Ainda está mostrando o resultado. Aí o próximo é o quê? 2/3 vezes 3 sobre 3, que dá o quê? 6 nonos, não é? O último que vai ficar, porque isso aqui já tem no livro. Isso aqui eu estou só copiando do livro. Tem assim, ó. 2/3 vezes 4 sobre 4, que é igual a quê? 8, 12 avos. Por que que eu coloquei um 4 aqui? Por que que eu coloquei um 4? Porque antes eu tinha multiplicado por 3, antes eu tinha multiplicado por 2 e antes eu tinha multiplicado por 1. Quando você vai encontrar as frações equivalentes, você multiplica primeiro, ele está pedindo para multiplicar por 1. Por 1 eu acho uma coisa que nem precisava não, mas como ele está mandando, ó, multiplicar por 1, multiplica o numerador e o denominador por 1, depois multiplica o numerador e o denominador por 2, depois multiplica o numerador e o denominador por 3, depois multiplica o numerador e o denominador por 4, depois multiplica o numerador e o denominador por 5, tá certo? Pronto. Mas ele tá pedindo até o 4, tá bom? Vai ficar o quê? 8, 18 Sim. avos. 8. É porque eu tô na B, aí depois tem o conjunto de frações equivalentes O a. conjunto de frações equivalentes são as respostas. Quais as frações equivalentes de 2/3? 2/3, 4/6, 6 nonos e 8 dozeavos. As frações equivalentes são aquelas frações que você encontra a resposta. As frações equivalentes são aquelas que você encontra a resposta da fração, tá certo? Pronto, você multiplicou por 4 em cima e embaixo. 4 sobre 2 dá 8 e 4 vezes 3 dá 12. Então, vamos fazer o quê? Agora, essa fração que você encontrou é uma fração
é uma fração equivalente da fração 2/3. A fração 4/6 é uma fração equivalente a 2/3. E 6/9 é uma fração equivalente a 2/3, tá certo? Gente, deixa eu logo explicar a quinta questão, que não vai dar tempo eu terminar de corrigir. Eu vou explicar a quinta questão. As frações equivalentes a 2/3 são, e já tem as outras, fica 4/6 e 8/12. 4/6 e 8/12, tá certo? Somente isso. Eu posso apagar aqui para explicar a quinta questão? Posso? Ou vocês estão copiando? Posso apagar? Eu vou apagar se ninguém dizer nada, tá certo? Ninguém disser nada. Pois então responda. As frações equivalentes são 6/9 e 8/12, porque as próximas questões, as próximas frações já estão feitas. Posso apagar? Eu só vou sair da sala quando eu terminar a explicação. Tá certo? Por mais que dê 8h30, quando eu terminar de explicar a quinta questão, é que vocês vão sair. Não saiam sem a minha permissão. Posso apagar ou tem alguém copiando? Tia, é porque assim, eu tô na B, né? Amanhã, meu amor, eu faço com você a B. Amanhã eu vou fazer a B da 4 e a quinta questão. Mas se eu explicar a quinta questão, a B é igual a A. O número que você vai multiplicar por cima vai multiplicar por baixo. Se você multiplicou por 2, a primeira fração, a próxima fração você vai multiplicar por 3. Multiplica por 3 o numerador e multiplica por 3 o denominador. O número que você multiplicar o numerador, você tem que multiplicar o denominador. A fração 4/3, aí ele está dizendo que a resposta é o quê? Você vai multiplicar por 1. Vai começar a multiplicação por 1. Depois vai começar a multiplicação por 2. Vai começar a multiplicação por 3. Viu? Aqui eu vou explicar a quinta questão. Tem assim, ó. Qual é a fração equivalente a 1/3 com o denominador igual a 9? Gente, qual é o número que eu multiplico por 3 que dá 9? Você tem que saber a tabuada nisso. Você não souber... 3. Pronto, então 3 vezes 3, 9. Se eu multipliquei o 3 vezes o 3, eu tenho que multiplicar o 3 no numerador também. Aqui vai ficar o quê? 3/9. Então, meu 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. Se eu multipliquei o meu denominador, eu vou multiplicar também o meu numerador. Pronto. Você tem que saber ler a questão e interpretar. O que falta de vocês, o que falta na vida de vocês é somente leitura. Às vezes você sabe a questão, mas você lê e não entende. O problema de vocês tá só na falta de leitura. Vocês têm preguiça de ler. E não venham dizer que é mentira minha, não, que não é não. Vocês querem ler as questões aqui, mas se for para ler um livro, vocês vão ler? Vão ler, mas tem uns que vão ler com vontade, tem uns que vão ler com muita preguiça. Gente, se você não ter o hábito da leitura todo dia, pegar um gibi, qualquer coisa para ler durante 10, 15 minutos, você não vai saber interpretar. Gente, o Enem, ele não é difícil. Ele não é tão difícil assim, não. Matemática, química, é difícil porque tudo é difícil mesmo, porque matemáticas são mais complexas. Mas ele é cansativo. Se o Enem, que as questões são enormes, se você não tiver o hábito da leitura, você não faz nada. Aprendam a tirar 20 minutos por dia e ler qualquer coisa. Mãe, compra um gibi para mim. Mãe, compra uma revistinha para mim. E aprendam a ter o hábito da leitura. Porque essa questão 4 aqui, ela não é difícil. Teve muita gente que conseguiu. É só a falta de quê? De você ler e interpretar. Na questão B, não tem assim, ó, 3/4, aqui é a quarta questão. 3/4 vezes, aí tem assim, ó, é igual. Não tem assim? Não tá desse jeito? Tá, aqui, meus pincéis já estão fazendo hora com a minha cara, aqui, ó. Você vai multiplicar primeiro, qual é o número que você começa a multiplicação? Por uma fração equivalente? Por 1.
1 vezes 3 é 3 e 1 vezes 4 é 4. Se eu comecei a minha multiplicação por 3, eu tenho que colocar um em cima e um embaixo. O número que eu multiplico o numerador, eu multiplico o denominador, senão não vou encontrar a fração equivalente. Próxima fração, eu começo da base de 3 quartos. Por quê? Porque a minha fração base é 3 quartos. Se eu multipliquei por 1, a próxima fração eu vou multiplicar por 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Próximo número que eu vou multiplicar a minha fração 3 quartos, que é a fração base, é por 3. Depois que eu multipliquei por 3, eu multiplico por 4. Até onde ele quer, até onde a questão está pedindo. Tentem fazer. E essa aqui, ó, qual é a fração equivalente a 5 nonos? Tem o denominador. Gente, vocês coloquem isso no papel. Onde é o denominador? É o número de cima ou o número de baixo? Você tem que saber que é o número de baixo. Então, qual é o número que eu multipliquei por 9, que deu 18? É o 2. Então, se eu multipliquei o 9 por 2, eu tenho que multiplicar o 6 por 2. Quando vocês forem ler a questão, vão colocando os números no papel. Matemática, a gente pega tudo que é informação e vai colocando os números no papel, depois a gente vai encaixando. Tentem fazer, não façam só copiar aqui na lousa, não, tá certo? Tentem fazer, por favor. Gente, ó, beijo, tchau e até amanhã. Certo? Amanhã eu corrijo a quinta questão, tá bom? E reexplico de novo, tá bom? Tchau, tia. Tchau, amor. Gente, a tia Iana fez a 5, ela vai mandar para casa.